Olá, seja bem-vindo à última livraria ideal de agosto. Em tempo de férias sabe bem ler e ouvir falar de viagens. Melhor ainda, se forem viagens marítimas de descoberta. A nossa convidada de hoje leva esta missão tão a sério que, para escrever uma trilogia de peso sobre os descobrimentos, viajou pelo mundo inteiro e ainda vive alguns meses por ano embarcada. Vale a pena viajar no tempo e no espaço com Cristina Malhão Pereira, mas antes fazemos uma breve escala nas escolhas da semana. Do Clube do Autor, os 100 grandes erros da história. Do investigador norte-americano Bill Fawcett, uma centena de más decisões, equívocos e meros acasos que mudaram o rumo do mundo, da antiguidade aos dias de hoje. Como Roma entregou o comando dos exércitos aos bárbaros, como os astecas acolheram os espanhóis julgando que eram deuses, como Cabral descobriu por acaso o Brasil ou Fleming a penicilina. E da esfera dos livros de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Da jornalista espanhola Virginia López, correspondente do El Mundo e da Cadena Ser, nesta obra com prefácio de Pilar del Rio, viúva de Saramago, relata 10 séculos de casamentos, batalhas e traições entre portugueses e espanhóis. E da matéria-prima no coração do Império, o romance estreia da historiadora e documentalista portuense Alexandra Vidal, que se debruça sobre um caso que se passou no terremoto de Lisboa de 1531. É o primeiro romance histórico sobre este terremoto tão pouco falado e que abalou o coração do Império no auge dos descobrimentos em pleno reinado de Dom João III e que provocou a morte de mais de 30 mil pessoas. E da Dom Quixote, grandes exploradores portugueses, de Susana Lima, jornalista freelancer que reúne histórias de homens corajosos, aventureiros e muito inteligentes que levaram longe o nome da nossa história, mesmo que muitos permaneçam desconhecidos. É o caso do primeiro aviador civil português que voou solitário até à Índia, o jesuíta que foi o primeiro europeu a atravessar os Himalaias a pé, o maior bandeirante do Brasil que mudou o mapa de Tordesilhas e muitos outros. E da Marcador, as armas e os barões aventurados, de Rui Natário, oficial especialista em ciências sociomilitares, dá-nos um relato vivo, surpreendente e cheio de curiosidades de mais de 20 grandes batalhas da nossa história. Dos feitos menos conhecidos às façanhas mais gloriosas, dos mitos da Fundação à Guerra das Laranjas, que nos roubou a Olivença. E da oficina do livro Traição a Salazar, do advogado José António Barreiros, investigador da história de Portugal. Durante a Segunda Guerra, aqui dá-nos uma história verídica de duplicidade e clandestinidade, envolvendo uma organização secreta inglesa disposta a conspirar contra a mais antiga aliança diplomática do mundo, a Luso-Britânica, descoberta e esmagada pela antecessora da PIDE em 1941. E do Clube do Autor, um lugar dentro de nós. É o 10º livro e o mais sereno e introspectivo do nosso maior viajante profissional, Gonçalo Cadilho, que este ano completa 20 anos de viagem de descoberta por todo o mundo e por dentro de si. Não importa onde te leva a viagem, mas sim o que ela faz de ti, diz o autor, que acrescenta: não sigas a minha viagem, procura que a tua surja dentro de ti. E da mesma editora, Tanto Mar. Dois surfistas portugueses, Pedro Adão e Silva, sociólogo e professor, colunista do Expresso, e João Catarino, ilustrador e professor de design, pegaram na sua carrinha Pão de Forma e foram à descoberta das melhores praias de Portugal, de Moledo a Cacela. O prefácio é de Jacinto Lucas Pires. E a estampa, edita com o Oceanário de Lisboa, mais uma aventura do Vasco, Missão Havaí, destina-se a limpar o Oceano Pacífico, escrita por Tristana Esteves Cardoso e ilustrada por Mónica Catalá. A Gai Livro lança o 9º da coleção Onde Vamos Hoje, este ciclo da água de duas jovens educadoras de infância, Cristina Quental e Mariana Magalhães, com ilustrações de Sandra Serra, para os mais novos aprenderem tudo, ou quase, sobre a água e a sua importância. É uma edição da Câmara Municipal de Cascais, esta caixa com 5 roteiros de património local, coordenados por Margarida Magalhães Ramalho, dedicados ao património natural e geológico, ao património arqueológico, às fortificações marítimas e à arquitetura de veraneio e arquitetura modernista. E da EIN Náutica de Lisboa à outra banda. Luís Miguel Correia, investigador da história marítima, dá-nos histórias de vapores, cacilheiros e catamarãs do Tejo, que acompanha desde os anos 60 e fotografa desde 1975. E finalmente, de Filos, olhares sobre a Terra-mãe, reflexões acerca das paisagens do património arquitetónico em Portugal, com texto, desenho e fotografias do arquiteto portuense Luís Bourbon Aguiar Branco, investigador de património cultural, urbanismo e arquitetura. Uma obra prefaciada por Guilherme de Oliveira Martins sobre as marcas do nosso património, muitas esquecidas e abandonadas, documentadas e reconstruídas aqui por este carola da nossa cultura, paisagem e herança seculares. Resultado de crónicas publicadas no Jornal de Notícias entre novembro de 2010 e novembro de 2011.